Fala pessoal, Marco Valentim mais uma vez, começando mais um vídeo aqui do nosso canal Mercado Mental. E sim, isso que você está vendo atrás de mim são caixas, ou seja, eu vou mudar novamente. Mas faz parte da vida, né galera? Então assim, eu vou gravar alguns vídeos para deixar já salvo pelas próximas semanas. Pode ser que você esteja vendo esse vídeo, já esteja até na minha nova residência, na minha nova cidade. É algo que eu gosto, realmente sim, conhecer novas pessoas, estudar novos comportamentos, é praticamente o meu hobby. Então eu gosto muito dessa questão de hoje eu estou aqui, aí eu estudo meio que a cultura daquele pessoal, o jeito daquele pessoal, depois eu vou para outro, tudo mais. Então é o que eu gosto de fazer, tá certo galera? Algumas pessoas são mais fixas, gostam mais ali do seu cantinho, mas é cada um realmente com cada um. Mas eu só estou dando essa explicação porque pode ser que nas próximas semanas, 2 ou 3 semanas, você veja alguns vídeos com o mesmo fundo, com a mesma roupa, mas é porque eu estou realmente em processo de mudança novamente. Beleza, pessoal? Falando isso, agora vamos para o nosso vídeo de hoje, que eu vou falar sobre indagação dialética. Você sabe o que é indagação dialética? Você sabe o que isso? Qual a relação da indagação dialética com o mercado financeiro e com a melhora nos seus resultados? É isso que a gente vai estudar hoje no nosso vídeo. E sim, a indagação dialética ela pode melhorar muito os seus resultados e elevar muito a sua porcentagem de acertos no mercado financeiro. Então, vamos lá, galera. Para começar, vou falar aqui mais ou menos o que seria. Lógico, eu não vou me aprofundar nisso. Se você quiser, pesquisa aí por conta própria, porque senão o vídeo vai ficar mais do que 3 horas falando sobre isso, ok? Mas basicamente, indagação vem de questionamento, né? Pergunta, dúvida, e o dialético ele vem de uma filosofia contrária, sendo de oposição, tá? Então, indagação dialética é uma técnica utilizada para avaliar a força de um determinado planejamento. Se vocês forem olhar, se eu não me engano é Guerra Mundial Z, se eu não me engano o nome do filme, nela tem um momento lá que o personagem fala sobre isso, só que ele usa o termo 10º homem. Ele fala o seguinte: sempre que a cúpula toda decidir que algo deveria ser feito, uma pessoa, o 10º homem no caso, deveria se opor e tentar convencer as outras pessoas de que a ideia não era boa. Isso para quê? Para evitar vaidade, para evitar ego, para evitar o efeito manada, entendeu? Para evitar aquela questão de o chefe deu uma ideia, todo mundo acata. Então isso é uma técnica utilizada e foi falado no filme, só que eles usaram esse nome, o 10º homem, né? Historicamente, nós temos também esse tipo de prática, né? Só que aí já era um pouco mais teatral, que também era praticamente isso, e foi apelidado de advogado do diabo. O que acontecia? Eu não gosto muito dessa palavra, mas o que era o advogado do diabo? Quando uma mulher, uma pessoa, era acusada contra a Igreja Católica, a própria Igreja Católica colocava lá, escolhia um dos seus bispos, né, um dos seus integrantes, para defender aquela pessoa. Isso para dizer que aquela pessoa teve um julgamento justo, certo? Mas a gente tem histórias aí que esse julgamento não era nem tão justo assim, mas o fato que eu quero trazer para vocês é esse conceito de vocês se questionarem sempre, tá certo? Então isso é muito importante, pessoal. Um erro muito grande que eu vejo no pessoal é que quando eles planejam, quando eles fazem o planejamento, quando eles escrevem o trade plan, eles simplesmente focam em tudo aquilo que vai dar certo. Só. Eles colocam tudo aquilo que tem que estar na tela para que eles entrem na operação.
Mas eles esquecem de colocar o que vai fazer com que eles não entrem na operação. E o que a gente vai fazer com que a gente não entre na operação é tão importante quanto o que vai fazer com que a gente entre na operação. No meu canal aqui tem um vídeo também com o título "Para operar melhor, pense no pior". Então nesse vídeo eu falo como se deve ser feito realmente um planejamento. Um planejamento, a gente tem que pensar em tudo de errado que pode acontecer. A gente não pode fazer um planejamento simplesmente achando que tudo vai dar certo. Isso é simplesmente você planejar fracassar, ok? Então, para finalizar, eu trouxe aqui alguns exemplos, alguns tópicos do que pode acontecer para você não entrar em uma determinada operação, mesmo que todo o seu plano de trade esteja tudo alinhadinho ali, mas que você acaba não percebendo outros fatores. E aí depois você fala assim, nossa, mas estava tudo certinho e eu tomei um stop. Por quê? Aí passa um tempo, geralmente acontece isso. Ele passa um tempo e fala assim, nossa, por que eu não vi isso? Como que eu não vi aquilo? Ah, por isso que eu não consegui, por isso que não foi. E é isso que a gente tem que começar a avaliar. Isso vai fazer sim com que você reduza a quantidade de entradas no seu operacional, mas a sua assertividade vai subir demais. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês um gerenciamento, um planejamento gerencial para que vocês consigam equilibrar essa situação de poucas entradas, mas manter o ganho elevado, padronizado, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, esse primeiro, ele é realmente assim o que praticamente todo mundo sabe que tem que fazer, mas não faz, né? Que é justamente estar fora do seu gerenciamento. Muitas pessoas, quando fazem o plano de trade, eles fazem só a parte técnica, mas esquecem completamente o gerenciamento. E aí, por exemplo, ele coloca lá, deveria ter um limite de stop, e ele vai e não obedece o limite de stop. Deveria ter um limite, deve ter, né? Todo o plano de trade deve ter um limite de stop, ele não coloca um limite de stop. Deve ter um limite de operações para você realmente não entrar no overtrading. Eu vou falar sobre isso também aqui, mas eu já comentei um pouco sobre isso naquela época em que compararam o mercado financeiro, né, e o day trade com a cocaína. Mas aí você tem que ter um limite de operações para não entrar em overtrading. E aí você não tem. Então, isso foge completamente do seu gerenciamento. Ou pior, que é o que acontece muito. Eles têm esse limite, mas não respeitam. Então, isso tem que ser um ponto-chave. Se pode dar a entrada de ouro com aquela iluminação em cima ali, vindo dos céus, falando que vai, aperta o botão. Sendo que se você estiver fora do seu gerenciamento, simplesmente, pessoal, não entre. Não faça isso. O segundo ponto também é comparado com o gerenciamento, mas é o stop fora do trade plan. Então, se você está fazendo um plano de trade, o seu plano de trade ele tem que ter um limite de stop, seja por quantidade, seja por tamanho. E aí você tem que entrar. Às vezes a pessoa, por exemplo, coloca lá, ah não, eu aceito tomar 3 stops, mas aí no quarto ele toma 3 stops e continua olhando a tela. Aí aparece aquela chance de ouro. Aí ele vai lá, tá fugindo do gerenciamento. Mas às vezes ela coloca assim, não, eu aceito tomar 3 stops de R$100 para buscar 3 takes de no mínimo R$200. Aí aparece aquela chance, só que o stop ele tá no R$150. Aí ele fala assim, não, vou entrar. Mas aí eu entro e coloco meu stop no 100, não tem problema, está errado. Mas aí eu entro, não tem problema não, eu jogo mais 50 aqui e boto o stop no 150, está errado.
Se não é o seu plano de trade, você não tem que entrar. Qualquer coisa que você fizer fora do que está escrito no seu plano de trade, você está fugindo completamente da estatística dele. E com isso, você simplesmente não vai saber o que você está fazendo. Um operacional que tem um stop de 100, ele vai ter uma porcentagem de acertos. Um operacional que tem um stop de 150, ele vai ter outra porcentagem de acertos. E isso vai bagunçar completamente o seu operacional. Então, obedeça o seu stop. Se ficar fora, pode ser a chance de ouro. Você também fica fora. E espera a chance de ouro com o stop que estiver dentro do seu plano de trade. Senão você não vai conseguir. Ah, mas está aparecendo só com 150. Cara, das duas uma. Ou você simplesmente fica de fora, aceita, e aí quando você entrar, você compensa. Vou ensinar isso no próximo vídeo. Ou você modifica todo o seu plano de trade para aceitar os 150. Mas isso aí você tem que modificar todo o gerenciamento para aceitar esses 150 reais ou dólares de stop. Ok? Fora isso, você não pode, essa aqui eu entro com 100, aquela ali com 150, aquela ali com 75, aquela ali com 200. Não. Você tem que ter isso batido, tem que ter isso sinalizado e tem que ter isso fixo, beleza? O outro, também entrando nessa questão de posicionamento de stop take, é o risco-retorno desfavorável também. Pessoal, não adianta. Nós trabalhamos com probabilidade. E para essa probabilidade estar ao nosso favor, nós temos que, no mínimo, ter um risco-retorno aceitável, que é, no mínimo, de 1 para 2. Existe e agora eu vou deixar vocês curiosos, existe uma estratégia que eu estou aplicando hoje naquele grupo que eu falei no último vídeo, no grupo de estudos lá com os meus 4 amigos, uma estratégia que tem um risco-retorno desfavorável, um risco-retorno negativo, mas mesmo assim não é trade, a gente não está operando apenas gráfico, é uma montagem dentro de opção de ação. Essa é a única. E eu ouvi, reli, estudei e realmente é bem interessante, tá? Como esse canal aqui não é canal de passar macetinhos técnicos, não vou entrar nesse assunto. Mas sim, a questão é que a pessoa olha isso lá em opção de ações e fala assim, não, se aqui pode, no outro lado eu também posso. E aí vai começar a fazer que acha que pode fazer tudo. É igual operar sem stop. Eu entro num monte de ações sem stop. Entro num monte de ações todo mês só colocando dinheiro lá. Tô nem aí, sem stop. Isso aí é para 10, 15 anos. Aí a pessoa fala, se o cara opera ações, se opera B3 sem stop, eu vou operar Forex sem stop também. Vai se ferrar. Vai se ferrar e vai se ferrar muito. Então, pessoal, cada mercado tem as suas características. Eu vou falar isso mais lá na frente, ok? Então, se o risco-retorno não está favorável, esquece. E como que pode esse risco-retorno não ficar favorável? Aí é que vem suporte e resistências próximos do seu ponto de entrada. E como que vai ser esses suportes e resistências próximo ao ponto de entrada? Vai ser por indicador, vai ser por ponto de pivô, vai ser por Fibonacci, vai ser, não sei o que você vai fazer, pessoal, mas a gente tem que respeitar. Suporte e resistência são pontos, sim, muito importantes. Então aí a pessoa, vamos supor, a pessoa trabalha só com inside bar. Eu só entro quando faz o inside bar. Aí ele faz o inside bar, só que ele faz o inside bar e aí ele posiciona a ordem ali, né? Só que o inside bar tem, sei lá,
fazer uma gestão rápida aqui, fazer um trade plan rápido aqui, tá? Vai ter o inside bar, ele vai posicionar a compra ou a venda no rompimento do inside bar, stop no ponto oposto e take 2 vezes o valor. Então vamos contar que tem um inside bar aí de 150 pontos. Ok. Aí então o stop dele vai ser algo na casa ali de 155, 160 pontos e o take vai ser algo na casa ali de 320, 330 para cima. Ok. Só que no 250 tem um suporte ou tem uma resistência. Cara, das duas uma. Ou você tem no seu trade plan que chegando num determinado ponto você protege, ou simplesmente você não entra, porque o seu risco-retorno não vai estar bom, porque o seu take não vai ser onde você quer, o seu take vai ser no suporte ou na resistência, ou você faz, como eu disse, indagação dialética. Por que eu não posso entrar? Não posso entrar por causa disso, disso e disso. Então, tem 3 pontos que eu não posso entrar, então eu não vou entrar nessa operação. Ponto. Acabou. E aí que entra um outro ponto. Já estou com 16 minutos. Mas vamos lá que vai dar tempo. E aí que vem um outro ponto, que são as indicações em tempos maiores. Às vezes, você está operando lá em tempos menores e você não está enxergando que você está justamente num suporte, numa resistência do diário, no suporte, numa resistência do semanal. E o que você faz? Entra na operação. E quando vai ver, fala assim, a operação não deu certo. E aí você usa aquela desculpa assim, não, o stop está dentro da estatística. Não está. Nessa estatística não está. Está dentro da estatística quando tiver tudo correto. E aí sim, mesmo assim, você tomar um stop. Mas ali, você entrou num ponto errado. Você comprou fundo. Você comprou topo. Você vendeu fundo. E aí você se deu mal. Então você tem que olhar sim. Você pode querer fazer a entrada, galera, em M1. Cara, mas você tem que respeitar as zonas de suporte, resistência, linha de tendência, no mínimo, do diário. Vocês têm que respeitar. Porque são fortes. Então se está tudo bem lá no M5, lá, você é scalper brabão. Tá tudo legal lá no M5. Para você entrar comprado. Mas está numa resistência do diário, não entra. Espera uma outra oportunidade. E ela vai aparecer, pessoal. Ela vai aparecer. Outro ponto aqui, esse é um ponto que assim, eu particularmente nem uso tanto, né? Mas no meu caso, como eu opero mais swing trade, então assim, são operações mais longas, não está nem interferindo muito. Quem pegou aí a época do Obama, né, por exemplo, vai entender o que eu estou falando. Mas um outro ponto também que você pode estar observando são as notícias do dia. Então, se você está em determinada situação, você vai operar e naquele horário tem a notícia, cara, não opera. A não ser que o seu operacional conte com isso. O Ogro, ele fala uma coisa que em determinado ponto eu acho até correto também, né, que ele fala que quem é grafista, quem opera análise gráfica pura e seca, a pessoa tem que se esconder numa ilha deserta e não saber o que está acontecendo no mundo. Respeitar apenas o que está no gráfico. Mas nós sabemos sim que as notícias influenciam e agitam muito o mercado naquele momento. Pode ter situações dela te beneficiar, como pode ter situações também dela ir lá pegar seu stop e subir. Então assim, pessoal, vai de cada um, tá aqui a minha opinião, mas é um ponto sim a se observar. Notícia, hoje, eu vejo que a única notícia realmente que ainda coloca um pouco de medo, que ainda coloca um pouco de movimentação no mercado, é feed e funk. Só isso. Hoje que eu vejo é apenas isso, tá? Fora isso, eu não vejo mais nenhuma outra, nem payroll, para mim, não coloca mais medo assim de eu ter que sair do mercado. Como eu disse, quem pegou a época do Barack Obama vai sentir isso. Depois que veio o Trump, ele trocou as notícias pelo Twitter. Então, assim, o Twitter estava mexendo mais do que um paywall da vida. Mas agora, com o Biden, eu já não sei
muito bem como é que está essa situação. Mas o feed fonte, geralmente acontece no mesmo dia, eles ainda têm um pouco dessa mística, eles ainda têm um pouco desse respeito, beleza? Mas isso eu falo no meu caso, que eu opero diário, tá? Mas quem opera aí M5, M15, talvez um payroll, talvez aí uma outra notícia aí, petróleo, essas coisas assim, impacte um pouco, beleza? Isso falando do dólar, tá ok, galera? Dólar índice, beleza? Mas tem também no Forex os outros pares que são um pouco mais sensíveis, né? Como, por exemplo, o Canadá com petróleo, as notícias nos pares, nas moedas do NZD, GBP, NZD, CHF, AUD. Esses são pares muito sensíveis, então as notícias dele também impactam bastante, mas aí vocês ficam de olho, tá ok? E por último, já deu 21 minutos, estourei meu tempo. Por último, pessoal, é a questão de horário e sazonalidade. Isso aí é um ponto também que eu falo muito com os meus alunos, eu trato muito dessa questão, que uma estratégia ela pode funcionar muito bem 7 horas da manhã, mas pode dar totalmente errado 7 horas da noite, mesmo que tenha os pontos que você necessita no seu plano de trade. Então, o seu plano de trade ele tem que estar pontuado também o horário que a sua estratégia funciona, o melhor horário para você operar aquela estratégia, porque senão você pode sim dar muito mal. Beleza, pessoal? Esses são apenas alguns. Se você lembrar de mais algum aí, comenta aqui embaixo, me fala. Qualquer coisa a gente debate um pouco mais, cria uma lista 2 disso aí. Mas o que eu quero te falar é isso. Isso é interessante porque, primeiro, ele vai combater a euforia, que é um dos piores inimigos aí que tem no mercado financeiro, porque a euforia ela leva à ganância, tá? E também vai combater vaidade, vai combater orgulho. Não é um exercício fácil de você chegar realmente e falar assim, vem cá, o que eu não estou vendo? Tá tudo certinho aqui, mas o que eu não estou vendo? E é lógico, para quem opera M5 ou tempos menores, fazer esse checklist é muito difícil. Mas para quem opera tempos maiores, isso é fácil demais. Eu olhar, por exemplo, lá e falar, vamos lá, pô, D1 aqui está dando um ponto interessante. Aí eu vou lá no semanal, tá um suporte gigantesco no semanal. D1 tá dando um ponto ali legal, mas aí eu vou lá no semanal, no D1 tá dando um ponto de compra, mas eu vou lá no semanal, tá aquela tendência gigantesca de queda. Tá entendendo? E aí, cara, simplesmente tu olha e fala assim, essa eu não vou entrar. Na próxima eu entro. E aí a gente entra nessa questão, tá? Beleza, pessoal? Então, galera, é isso, tá? Se questione sempre, 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 principalmente você mesmo, porque você vai se enganar várias vezes para continuar operando, para achar que o preço vai voltar, para achar que consegue recuperar e com isso o mercado vai apenas te engolir e te engolir por inteiro. Então, galera, indagação dialética. Vamos procurar isso aí, vamos trabalhar isso aí, isso é muito importante. E é lógico, as dicas que eu passo aqui não é só para o mercado financeiro, você pode usar isso para qualquer coisa na sua vida. Mas eu trago exemplos práticos no mercado financeiro porque é o público que eu escolhi para trabalhar. Mas eu uso isso com a minha equipe, eu uso isso com os meus filhos, eu uso isso com a minha esposa até fala muito, nossa, você é muito do contra. Eu falo, não sou do contra, eu apenas equilibro a balança. Se você falar uma coisa, eu vou olhar o outro lado da moeda. Se você me falasse o outro lado da moeda, eu olharia esse. É simplesmente a gente ter os dois pontos de vista. E isso é importante para a gente manter o equilíbrio e principalmente manter a nossa sanidade. Ok, galera? Muito obrigado, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.